Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que aí no Brasil agora são 3h30 da madrugada, mas aqui em Israel nós estamos exatamente aqui no Mar da Galileia e nós estamos perto, próximos ao Monte Hermon, que iremos subir depois de amanhã. E graças a Deus pela misericórdia do Altíssimo, e Ele que vê, que conhece a intenção do nosso coração, Ele viu o nosso desejo imenso de subir ao Carmelo para orar e pedir que o Espírito Santo descesse sobre todos aqueles que fizeram o jejum de Daniel e também aqueles que não fizeram, não começaram há 21 dias atrás. Não faz mal, não importa. O importante é que se há sinceridade e fé, então há resposta dos céus. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se há sinceridade e fé na promessa de Deus, então há resposta para todos os que o invocam, sejam católicos, espíritas, evangélicos, sejam crentes, incrédulos, seja lá o que for, não importa. O que importa é a ação da sinceridade e a ação da fé. Ainda que a pessoa diga assim, eu não mereço, ele sabe que a gente não merece coisa alguma, mas quando a pessoa manifesta a fé, então naquele momento ela recebe. É claro que para que ela mantenha esse contato com Deus, ela tem que se manter na fé. E para se manter na fé, ela tem que se manter longe do pecado. Por isso que existe o batismo nas águas, que nós temos falado. O batismo nas águas é justamente para sepultar, enterrar o corpo do pecado, o corpo que peca, o corpo que é, digamos assim, abominação, porque vive desejando aquilo que desagrada a Deus. É interessante que eu estava aqui junto com os nossos conservos, e o filho dele disse para mim, ô bispo, eu descobri, olha só que bacana, um garoto, criança, 15 anos, eu descobri que Deus não pune ninguém, que Deus não julga ninguém. Eu descobri que o que acontece? As pessoas se afastam de Deus, quer dizer, se afastam da compaixão, se afastam da misericórdia, se afastam do amor, que Deus é amor, se afastam da luz, então elas vão para as trevas. Quando se afasta-se da luz, se vai para as trevas. E aí, nas trevas, a pessoa sofre as consequências do que ela semeia. Essa é a grande lição que nós aprendemos hoje com o Gustavinho. Que Deus o abençoe. Você está ouvindo um barulho de máquinas aqui, é que nós temos uma situação que foi necessário fazer esse barulho para tentar resolver o problema aqui perto de casa. Bem, seja lá como for, eu queria falar para vocês o seguinte, porque já que nós estamos aqui de frente ao mar da Galileia, também chamado Genezaré, esse mar, você não está vendo o mar aí por causa das casas. Mas logo depois dessas casas que estão aqui atrás de nós, tem o mar. Aí você poderia ver. Mas não importa, vendo o mar ou não vendo o mar, o que importa é o que está escrito. Se a gente vê, se a gente não vê, não faz diferença. O que importa é o que está escrito. E o que está escrito faz a diferença. Olha só. Diz o texto sagrado que, apertado pela multidão,
para ouvir a palavra de Deus, Jesus, que estava junto ao lago de Genezaré, que é o lago que nós estamos aqui, ele viu 2 barcos junto da praia. E os pescadores, havendo descido deles, os barcos, estavam lavando as redes. Então, entrando num dos barcos, que era de Pedro, pediu a Pedro que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, Jesus ensinava do barco para a multidão. Imagina, Jesus sentou no barquinho e dali falava. A palavra dele devia ser muito forte e auxiliado pelo vento que sopra do mar para a terra, o mar da Galileia para a terra, fazia a sua voz ecoar e todo mundo ouvir direitinho. Quando acabou de falar, ele disse para Pedro: lança ao alto mar as vossas redes para pescar. Mas Pedro respondeu, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, Pedro era pescador, ele sabia o tempo do peixe, ele sabia a hora de se pescar, ele trabalhou a noite toda, que é a melhor hora de se pescar. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí eu estava pensando sobre isso. Você sabe que naquele tempo, esse lago de Genezaré era o ganha-pão dos pescadores, do povoado que estava aqui, não dos pescadores, de todo mundo. Com os peixes aqui no lago de Genezaré, eles pagavam seus impostos, que eram obrigatórios ao governo romano. Com o lago de Genezaré, os peixes, eles sustentavam suas respectivas famílias. Então, o lago de Genezaré era a fonte de vida de todos os povos, de todas as pessoas que estavam vivendo aqui à beira desse lago, que é o lago da Galileia, chamado Mar da Galileia. Pedro trabalhou a noite inteira, não ganhou nada, não pescou nada. Mas quando Jesus disse, lança a rede em alto mar, do lado direito, e Pedro obedeceu, ele obedeceu a palavra de Jesus. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Jesus disse, lançai as vossas redes. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos um peixe. Mas sobre a tua palavra, eu vou fazer lançar as redes. Porque, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com as minhas forças, eu não ganhei nada. Mas eu vou desprezar a minha capacidade, a minha força, vou desprezar a minha condição de pescador, vou desprezar tudo. E vou lançar as redes sobre a tua palavra. O que isso faz a gente entender? Faz a gente entender que quando a gente depende, coloca a vida na dependência da palavra de Deus, a palavra pronunciada, a palavra escrita de Deus, então o que era impossível para nós se torna possível, porque é a palavra de Deus.
E a palavra de Deus não volta vazia. Não pode voltar vazia. A palavra de Deus é o caráter de Deus, a honra de Deus. E por causa disso, ela não pode voltar vazia. Então, os céus, a terra, os mares, os peixes, a terra, tudo tem vida, tudo ouve, tudo que existe nesse mundo é capaz de ouvir a palavra do Criador de todas as coisas. Então, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E diz o texto que, lançando ele as redes, pegou tanto peixe, que teve que pedir gente para vir ajudá-lo a colher, porque o barco estava indo a pique, de tanto peixe que tinha. Imagine você, minha amiga, meu amigo, você não tem muitos conhecimentos bíblicos, você não tem capacidade, você não teve oportunidade de se formar, você não teve oportunidade política, ninguém te ajudou na vida, você não teve ninguém por você tem uma pessoa assim isolada, rejeitada, excluída da sociedade. Você é aquela criatura, talvez esteja me assistindo de dentro de uma cadeia, ou num hospital, numa clínica, em casa, ou debaixo de um viaduto. Seja você o que for, não importa a sua condição física, o que importa é a sua cabeça. Se você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, se você obedecer aqui na cabeça, você obedece a palavra do Senhor Jesus, então as suas redes vão se encher, vão ficar hiperlotadas de peixe. Você vai ganhar o pão nosso de cada dia com fartura. Você vai viver uma vida diferenciada da vida que vem vivendo. Aliás, é o que Deus promete. Ele promete dizendo assim: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o ímpio. Justo é aquele que é justificado pela fé na palavra de Deus, pela fé em Deus, pela fé prática na palavra de Deus. Então essa pessoa se torna justa quando a gente manifesta a fé na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Então nós somos justificados diante de Deus, quer dizer, somos merecedores, tornamos-nos merecedores de tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. Então, quando você crê nessa palavra, mesmo que você não mereça, você passa a merecer porque você crê, você acredita, você toma atitude, você obedece. E essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. E é por isso que nós vamos subir no Monte Hermon, para que o Espírito de Deus venha transformar a sua vida, transfigurar não só o seu rosto, mas toda a sua vida. Nós vamos nessa fé, em nome do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Amanhã nós vamos falar mais a respeito, vamos ver se conseguimos uma localização aqui dentro de casa, porque eu estou em quarentena, então nós vamos procurar um lugarzinho aqui mais perto de casa que possa você ter acesso à visão do Mar da Galileia. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.